Já foi o tempo em que a mulher era vista como sexo frágil. Hoje, somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são ginecologista Sidneia Aparecida Galo, Laboratório Vila Rica, Dr. Antônio Valentim Sâncio, e Mafar Farmácia de Manipulação, Casa do Biscoito, Pastelaria Gourmet Pomerana, urologista Rômulo Tavares e terapeuta Angélica Jacó. Uma excelente tarde para você de terça-feira. E ontem foi o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a médica Marcela Zeibert, da Secretaria de Saúde, para falar sobre o HIV e a AIDS aqui na nossa programação. Marcela, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Bem, Marcela, qual a diferença, né? Antes de perguntar da diferença, há muitos casos de HIV ou AIDS aqui em Santa Maria de Itibá? Então, nós temos sim casos de pessoas que vivem com HIV no nosso município de Santa Maria. Não falaremos de números, né? Mas é uma coisa que eu quero deixar bem destacada e bem clara, assim, que a partir do momento que uma pessoa tem o diagnóstico de estar com HIV, de ser uma pessoa que vive com HIV, ela é acompanhada integralmente pelo serviço de referência. Nós temos serviços de referência de ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, e aqui no município nós temos o que a gente chama de SAI-CTA, que é o Serviço de Atendimento Especializado e Centro de Testagem e Aconselhamento. Esse serviço, ele funciona dentro da vigilância epidemiológica que se encontra dentro do AMA, aqui no centro, né? E lá a gente tem a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, o acompanhamento integral dessas infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. E não estou falando só de HIV, falo também das hepatites e da sífilis, certo? Sim. E além disso, uma coisa que nem todo mundo sabe é que o nosso SAI-CTA aqui de Santa Maria, ele não é referência só para Santa Maria. Ele é referência para Santa Maria de Jetibá, para Santa Leopoldina, para Santa Teresa, para Itarana e Itaguaçu. Então, se uma pessoa é diagnosticada, né, com HIV nesses outros municípios, ela também vai fazer tratamento e acompanhamento aqui. Exatamente. Nesse local, a gente tem, quando eu falo de acompanhamento integral, eu falo que lá nós temos uma enfermeira referência da vigilância, né, do SAI, temos um médico referência, temos testes do próprio sorologias, né, do HIV, e temos também uma novidade que o Ministério da Saúde oferta agora, que é o autoteste do HIV, que é a vigilância que também dispensa, né? Então, é o autoteste que você pode ir lá na vigilância, retirar esse autoteste. Não precisa de fazer mais. Não precisa fazer lá. Você pode fazer com uma pessoa que você confia, em um domicílio, enfim. E, além disso, a vigilância, o SAI também é responsável pela dispensação das medicações dos tratamentos, certo? Então, assim, o SAI, o CTA, ele é completo para essas infecções sexualmente transmissíveis. AIDS e HIV não são a mesma coisa. Explique pra gente a diferença. Hoje a gente fala muito pouco da AIDS, mas muita gente ainda acha que é a mesma coisa, certo? O HIV, a sigla dele significa o vírus da imunodeficiência humana. Então, assim, ele ataca o nosso sistema imunológico, né? Que é responsável pela nossa proteção contra as doenças. Já a AIDS, ela é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, ela já é um estágio avançado da infecção do HIV. Então, elas são coisas totalmente distintas. Hoje, a gente tem tratamentos para que o HIV permaneça ali de uma forma controlada e não evolua para a AIDS, que é uma forma evolutiva grave da doença, quando o sistema imunológico realmente está muito comprometido, que são aqueles casos que antigamente a gente ouvia muito falar, né? Bem, não só o relacionamento sexual sem camisinha, sem preservativo, transmite AIDS, mas outros meios também. Há muitos mitos que precisam ser desvendados ainda hoje, as pessoas pensam uma coisa e não é. Pode explicar pra gente? Sim. Vamos falar primeiro das formas de transmissão. Quando a gente fala de HIV, a gente primeiro pensa só na relação sexual sem preservativo, né?
Mas a gente tem que lembrar que existem outras formas também. Muitas das vezes as pessoas nem sabem, né? Antes da gente passar para os mitos. Então, assim, a mais comumente falada realmente é a relação sexual sem preservativo. E isso eu não falo só, isso eu falo de vaginal, anal e oral, as três. Sendo que a anal, pela característica do local, a gente tem uma propensão maior, um risco maior. Porque é a fisiologia mesmo, o local ali, que a gente chama Fissura, de mucosa, a parede ali, que facilita a entrada do vírus HIV. Então, a gente tem que ficar de olho e sempre se proteger nisso aí. Outra forma que, né, sempre foi falada, as pessoas provavelmente já devem saber, são o compartilhamento de seringas, agulhas, né, quem utiliza drogas injetáveis, até profissionais da saúde com manuseio de objetos pérfuro-cortantes não esterilizados. Então, assim, corre o risco de ter contato com material biológico. Pois é. Então, assim, objetos pérfuro-cortantes tem que estar esterilizado, né? E esse compartilhamento também, contato com esses fluidos com o sangue, a gente também tem um risco da contaminação. E uma forma que ainda é muito procurada, eu vejo isso principalmente nas unidades de saúde, quando uma mulher chega gestante e vive com HIV, é se ela vai passar essa doença para o bebê. Muita gente às vezes pergunta, eu passo para o bebê ou não passo? Então, a gente tem uma situação chamada transmissão vertical, que é quando sim passa da mãe para o bebê. E isso pode ser durante a gestação, no parto e até na amamentação. Mas tem um fator muito importante. Nós temos, graças a Deus e à ciência, nós temos o tratamento do HIV. Sim. Então, uma gestante, quando ela é... Graças ao nosso SUS, né? Porque... Graças ao SUS. Porque a maioria dos países não tem isso, não. Não tem mesmo. O nosso SUS é referência. A gente tem que valorizar. Então, assim, o tratamento antirretroviral, que a gente chama, ele é muito eficaz, porque na gestação, para você ter ideia, a gente reduz para menos de 1% o risco dessa transmissão vertical, quando a gestante faz esse tratamento. Então, ela precisa, né, a gestante descobriu que está gestante, é uma pessoa que vive com HIV, precisa do aconselhamento, do acompanhamento médico, pode procurar a vigilância lá, o SAI, para ter o tratamento e reduzir e muito esse risco. Menos de 1%, tendo o tratamento ali pelo SUS, não vamos deixar, né? E uma outra forma também, que a gente pode transmitir o HIV, mas que hoje no Brasil é mais raro, é a transfusão de sangue e o transplante de órgãos. Mas hoje, assim, temos testagem em todos os doadores, então é muito raro acontecer isso. A gente faz mesmo testagem em todos os doadores, então é muito difícil ser essa forma de transmissão, né? Agora, mito. A gente tem... Muitas pessoas, às vezes, até o preconceito, né, da pessoa que vive com HIV. Então, tem medo assim, de ficar perto, essas coisas, medo de convívio, né? Social, isso é muito, muito relatado, assim. Então, a pessoa até se sente mal mesmo quando ela recebe esse diagnóstico, não só pela doença em si, mas pelo preconceito, né, mesmo das pessoas. Eu não vou sentar onde uma pessoa com HIV sentou, eu não vou abraçar uma pessoa com HIV. Não, gente, não transmite. Pode abraçar, pode dar um beijo, pode apertar a mão, pode ter um convívio social, pode usar a mesma piscina que uma pessoa com HIV, pode compartilhar talheres, copos, não vai transmitir. Pelo ar, eu já ouvi gente com medo de pelo ar, sabe? Então, assim, são estigmas que acabam... a gente acaba tendo esse preconceito mesmo e afastando essas pessoas que às vezes só precisam de um acolhimento para poder lidar com o tratamento, né? Bem, ontem, no Dia Mundial de Luta contra a AIDS, a África anunciou um injetável que reduz em mais de 99,9% o risco de HIV. Começou a ser usado em 3 países africanos ontem, né? Mas aqui no Brasil ainda o meio mais adequado para prevenção ainda é a camisinha. A gente não pode falar qual é o meio mais eficaz. Porque seria, né? Porque isso, assim, varia muito também do estilo de vida da pessoa. Mas a forma mais eficaz de prevenção, sem dúvida alguma, é a prevenção combinada, que a gente chama. Quando a gente tenta cercar por todos os lados mesmo. Então, não adianta eu ter relação sexual com preservativo e ter compartilhamento de agulha e seringa, né? Não adianta. Então, assim... E não adianta só realizar a relação
usando preservativo só na hora da penetração, né? Exatamente. Então, assim, a gente sabe as formas que transmitem, a gente tem que cercar ali por todos os lados mesmo. E uma coisa que eu percebo nas unidades de saúde que vem sobrando, porque a gente sabe que a unidade de saúde dispensa, libera preservativos. Mas o que sai é só preservativo masculino. Às vezes as pessoas não sabem que existe o preservativo feminino. E tem nas unidades de saúde. Então, assim, se você usa uma barreira no masculino e uma do feminino, ali já são 2 barreiras. Já é uma prevenção combinada. E além disso, evitar o compartilhamento de objetos pérfuro-cortantes, de seringa, de agulhas, né? Ter essa prevenção mesmo. E além disso, quem tem uma vida mais exposta, a gente tem medidas também que o SAI orienta e dispensa, que é a PrEP, que depois eu vou falar mais sobre ela, que é justamente uma profilaxia, uma prevenção ali. Então a gente tem várias medidas de prevenção, a gente só tem que saber combiná-las de acordo com o seu estilo de vida, né? Principalmente pessoas mais expostas, como pessoas com múltiplos parceiros, né? Até profissionais que têm muito contato com material biológico, então tem que se cercar por todos os lados. Sim. A prevenção combinada é a melhor forma mesmo. E o que significa, Camila, o termo, Marcela, o termo indetectável em uma pessoa que é portadora do vírus? Então, quando a gente diz que uma pessoa que vive com HIV, ela chega nessa carga viral, a gente faz uma carga viral, um exame, né? Indetectável. Então, significa que quando ela vai lá, vive com HIV, ela vai fazer o exame laboratorial, o resultado, ele demonstra lá, indetectável. E a gente já tem isso comprovado cientificamente, temos normas, portarias técnicas, normas técnicas, que a gente fala é o I igual ao I. O indetectável é igual a intransmissível. O que significa? Uma pessoa que vive com HIV, teve o diagnóstico de HIV, foi no SAI, pegou toda a medicação para tratamento, faz o acompanhamento integral, faz tudo certinho, toma as medicações corretamente, faz eventualmente os exames de carga viral para acompanhar como está esse tratamento, e aí aparece indetectável, significa que ela não está transmitindo o HIV na relação sexual. O que é muito bom. Então, assim, isso é uma questão não só para a qualidade de vida do indivíduo, mas é uma questão também de saúde pública. Claro. Porque eu não estou mais transmitindo. Então, assim, a pessoa, ela chega perto de ter uma qualidade de vida de uma pessoa que não vive com HIV. Normal, não né? falo igual, porque ela tem aquela tarefa de todo dia administrar a medicação, todo dia tomar a medicação, mas é semelhante. Mas é semelhante a uma pessoa com diabetes, por exemplo? Que toma sua medicação. Porque hoje em dia você já vê pessoas que estão há mais de 30 anos, 40, tomando medicamento para a AIDS, né? E você nem não fala, né? Que antes da TARV, a gente via a característica da pessoa de tanto que ela realmente evoluía para a AIDS e maltratava aquela doença, né? Hoje não, hoje a pessoa que vive com HIV, ela consegue ter uma qualidade de vida, basta fazer o tratamento correto e chegar na carga viral indetectável, que é o nosso objetivo quando a gente faz um tratamento desse. Carga viral indetectável e igual aí, indetectável, intransmissível, e é isso que a gente quer. Sim. Mas pelo fato de estar intransmitível, ele pode deixar de usar o preservativo, por exemplo? Não, quando a pessoa tem o intransmissível, eu falo só de relação sexual. Então, assim, você é casado, você é uma pessoa que vive com HIV e você tem um parceiro fixo, que, né, a sua esposa, que seja o seu esposo, e não é uma pessoa que vive com HIV, nesse momento você não vai transmitir para ela, porque sua carga está indetectável. Mas é uma pessoa com múltiplos parceiros, mesmo com a carga indetectável, você não sabe como é que está a saúde da outra pessoa. Então, gente, tem um preservativo, é gratuito, vamos usar, né? Marcela, fale um pouquinho da profilaxia pré-exposição, que é a PrEP, e da pós-exposição, que é a PEP. Isso é uma coisa muito boa que o SUS, mais uma vez, oferta pra gente, e é uma coisa importantíssima da gente ter ciência, principalmente, como eu falei anteriormente, quem tem múltiplos parceiros, quem tem uma vida mais exposta, né? Nós temos as duas situações. As duas são liberadas também pelo SAI. Então, é só a pessoa chegar lá no SAI, vai ser acolhido, vai ser orientado, vai ser dispensado, né? O PrEP, que a gente fala, é a profilaxia pré-exposição. Então, ela é antes de ser exposta ao vírus HIV. Por exemplo, para as profissionais do sexo?
os profissionais. Exatamente. E aí, a PrEP já é pós-exposição. E aí vamos falar sobre cada uma delas. A PrEP, o próprio Ministério da Saúde define a PrEP como um escudo. Sim. Como se ele estivesse preparando o nosso sistema imunológico, o nosso corpo, antes mesmo dele ter contato com o HIV, de saber o que é o HIV. Então, assim, a gente pode utilizar a PrEP sob demanda, que é quando tem uma situação específica, e diária, que é uma pessoa mais exposta, como você falou, um profissional do sexo, por exemplo. Então, assim, vamos supor, uma pessoa, né, a gente geralmente pega mais esses tipos de paciente. Eu vou para uma festa, ou vou para um carnaval, eu não sei o que eu vou ter lá, eu quero tomar a PrEP, porque caso eu venha a ter uma relação sem preservativo, eu não sei quem é a pessoa, eu estou protegido. Você pode ir lá, acho que é até uma vantagem ter isso pelo Ministério da Saúde, porque até incentiva... Tratar é até mais caro, né? Exatamente, a gente incentiva, não que a gente está incentivando esse estilo de vida, né? Não é isso, a gente está incentivando a não ter a doença depois. Então vamos abrir mais leque, uma maior forma de prevenção. Então a pessoa pode ir lá, a gente tem que lembrar assim que tem que respeitar o tempo de proteção, então as mulheres têm um tempo de proteção diferente dos homens antes, então tem um período anterior. Maior ou menor? Maior. A mulher tem que começar a tomar bem antes. Pelo menos uns 7 dias antes. 7 dias. Mas aí, isso tudo é orientado pelo SAI, né? O homem tem... Mas isso é questão fisiológica mesmo, é questão hormonal, questão da fisiologia da mulher. Então, isso aí tudo, você chegar no SAI, você falar, eu quero tomar a PrEP. Eles vão sentar, vão te orientar, vão falar quanto tempo antes do que você quer se proteger, você vai fazer o uso, vão orientar. É um comprimido com 2 medicações dentro dele. E aí eles vão falar, esse seria o sob demanda, eu tenho um caso específico. Agora uma pessoa que é mais vulnerável e está exposta todos os dias, ela pode fazer o uso diário. Só procurar o SAI que eles vão te orientar. Agora falando da PrEP, a PrEP já é diferente, porque enquanto a PrEP eu estou querendo me proteger antes de ter o contato, a PrEP já é uma situação de emergência, já é um caso maior de emergência. Tive... uma relação e não sei o que a pessoa tem, ou acho que foi exposto, ou uma relação não consentida, ou uma violência sexual, ou ainda tive contato com material biológico, sou profissional da saúde, não consigo testar o paciente, não sei quem é o paciente, tive contato, pode fazer a PrEP. Então a PrEP 100% eficaz? Sim, a questão da PrEP é o tempo. A gente precisa, quanto antes, iniciar. A gente tem que iniciar até 72 horas do ocorrido. Então, a gente não pode passar. E a gente faz a PrEP por 28 dias. Para poder... Tomando medicamento por 28 dias. Exatamente. Então, assim, aconteceu alguma situação dessa, vai no SAI e fala, olha, tem, 12 horas que aconteceu, eu preciso tomar a PrEP. Eles vão te orientar, vão te acompanhar. Você vai fazer por 28 dias... E vai ser acompanhado ali naquele período, né? Para poder fazer esse tratamento de urgência. É uma urgência mesmo, claro, né? E o acesso ao medicamento? As pessoas têm facilidade nesse acesso e também, quando se tem acesso, é difícil as pessoas manterem o uso desse medicamento? Há muitas intercorrências, por exemplo, efeitos colaterais. Efeitos colaterais. Então... a gente falar de acesso à medicação, graças ao SUS, é totalmente disponível, né? Igual eu falei, o SAI aqui, ele não atende só a população de Santa Maria, ele atende os municípios vizinhos. Já aconteceu de ter falta de medicamentos? Não, a gente tem sempre a medicação. E ela está disponível, que é a TARV, né? Graças a Deus, o SUS, nós temos a TARV, que é a terapia antirretroviral. Então, não há nenhuma barreira socioeconômica para tratamento do HIV, né? Só depende do paciente. Para não deixar chegar na AIDS, né? Então, assim, não há barreira socioeconômica. A nossa maior dificuldade como profissional de saúde é literalmente a adesão. E onde erram ali no caso, na adesão? Então, a adesão é por também o preconceito, às vezes é não querer ir até o serviço, não querer acompanhar no serviço. Além do serviço do SAI, a gente também tenta acompanhar esse paciente
estratégias nas unidades de saúde, porque é o paciente do território. Então, assim, às vezes eles têm preconceito até do próprio profissional, não entendem que cada consulta é sigilosa, não vai ter aquele compartilhamento de informações. Então, ninguém vai saber que você está vivendo com HIV, entendeu? Às vezes Mas se ele quiser só tomar o medicamento sem ter as consultas, ele consegue? Ele pode fazer o acompanhamento exclusivo no SAI, mesmo se ele não quiser ir na unidade de saúde, não tem problema. Mas lá eles precisam acompanhá-lo por causa dos efeitos colaterais que podem vir a acontecer. Muita gente às vezes não tolera a medicação. Quais são os principais efeitos colaterais? Geralmente náusea, né, distúrbios gastrointestinais mesmo. Então, assim, às vezes as pessoas não querem aderir a esse tratamento e às vezes não retornam na consulta, não fazem o acompanhamento laboratorial para chegar no I igual a I, indetectável, que é o nosso objetivo. Então, assim, eu acho que muito se dá dessa baixa adesão do estigma ainda, sabe? Quando a gente parar para pensar que dá para se ter uma qualidade de vida vivendo com HIV, muita coisa mudaria ali. Por exemplo, quem vive ali com HIV, álcool pode ser consumido? É o uso de medicação, né? A gente, como profissional de saúde, a gente nunca vai incentivar nem álcool, nem droga nenhuma. Então, isso nunca vai ser orientado por nenhum profissional de saúde, né? Mas, assim, é ideal ter o papel social ali, a pessoa entender que a barreira mais importante ali, às vezes, é a principal barreira, na verdade, né? Que a gente tem com algumas medicações é a socioeconômica, e isso nós não temos. Então, tentar fazer a sua parte. Dá para você ter uma qualidade de vida com HIV, procure o SAI, faz o tratamento. É gratuito, é pelo SUS. Adere, procure ajuda. Se não quiser saber do resultado lá no AMA ou no local aqui em Santa Maria, pode fazer o autoteste em casa. Pode fazer o autoteste. Mas, assim, nós temos o tratamento. Não vamos deixar a AIDS voltar do jeito que ela estava antes da TARV, porque a gente tem que lembrar também de como era antes da TARV, né? Lá, anos atrás, como que a gente... Nos 80. Como que a gente tinha... Quantas pessoas morreram? Inclusive famosos aí, né? Muitos. Como que eles eram, o perfil deles, emagrecidos, o sistema imunológico totalmente debilitado, morriam cedo. E eram muitos medicamentos, né? Hoje em dia, por falar ainda em medicamentos, são muitos que a pessoa toma por dia ou não? Uma terapia combinada, é uma terapia completa. São nomes mais complexos, falar, as pessoas vão começar a procurar, mas assim, a terapia antirretroviral, né? Isso aí a gente tem ofertado, é uma terapia completa, ela diminui mesmo a carga viral, que é o nosso objetivo. Uma coisa que até deixei de falar quando você me perguntou de indetectável, a gente tem que lembrar que a pessoa com indetectável, ela não deixou de ter o vírus. O vírus só não está aparecendo no exame porque ele está muito bem controlado. Então aí a gente tem a qualidade de vida. A pessoa consegue viver bem e mais anos com HIV. Não é pensar que está indetectável, significa curado, que não precisa de tomar o medicamento mais. Exato. Esse é o nosso maior erro, entendeu? Achar que porque está indetectável, não preciso mais. Você vai voltar a transmitir e você vai ter os efeitos da doença. E aí a gente não quer que viver com HIV evolua para a fase grave da doença, que é a AIDS. Acredito que os efeitos emocionais e psicológicos numa pessoa que recebe esse positivo para o HIV seja muito forte, né? Mesmo que hoje exista esse tratamento. Com certeza. Eu falo assim, já é difícil para a gente como médico, né? Eu falo que eu já dei alguns diagnósticos bem difíceis na minha vida profissional. Então, assim, pra gente, como profissional da saúde, como médico, é muito difícil dar esse diagnóstico, mas é muito mais difícil para quem recebe, com certeza. Então, assim, a gente falar que a pessoa vai viver com HIV, que ela teve aquele diagnóstico positivo ali, a gente precisa, além de ter um cuidado, ter um acolhimento, né? Acho que isso é essencial em qualquer profissional da área da saúde, a gente ter o acolhimento com aquele paciente, porque vai mudar a vida dele como um todo. Por mais que tenha um tratamento, muda a rotina dele, muda a vida dele, né? Então, assim, a gente tem que tirar esse estigma, volto a falar do estigma, do preconceito, que gira em torno daquela doença ainda. Daqueles anos 80 lá atrás, da AIDS, enfim. A gente tem que tentar mostrar esse lado, essa esperança para essa pessoa de que tem o tratamento e dá para ela ter uma qualidade de vida. As pessoas estão ativas. Exatamente. Vírus, né? E aí, muitas vezes, a pessoa acaba tendo o psicológico mesmo afetado, abalado, e é muito importante a gente ter essa sensibilidade até de ofertar o atendimento psicológico que nós temos em todas as unidades de saúde, atendimento psicológico.
porque às vezes a gente não tem o principal, que é o apoio familiar. Às vezes Então, a gente tem um sobre isso que eu preconceito. ia falar, né? Família, trabalho. Exatamente. Às vezes a gente tem o preconceito dentro de casa, né? Como antigamente falavam, pegou AIDS porque quis. Gente, isso é uma frase muito absurda até de eu repetir aqui, né? Então, assim, a gente tem que ter um aconselhamento familiar ali, um apoio familiar. Muitas vezes a gente precisa até ter um suporte para a família entender como que tá hoje em dia, como que é o tratamento, dar aquele suporte para manter a adesão. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado, sabe? Ter esse olhar e tentar mostrar o lado positivo, mesmo tendo essa infecção aí. Lembrando que muitas pessoas pensam, sou casado, casada, não preciso usar, né? Mas muitas vezes o resultado positivo vem justo daquele casal, né? E descobre por um acaso. Exatamente, já tivemos alguns casos assim, e às vezes por uma infidelidade de uma das partes, ou às vezes a pessoa já tinha uma carga viral indetectável e o parceiro não sabia, ele simplesmente parou de tomar a medicação e voltou a ter uma carga detectável e aí acaba transmitindo. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que bater na tecla. Eu estou sendo repetitiva desde o início. A gente tem que fazer as pessoas fazerem o tratamento. A TARV tá aí, gente. O SUS é gratuito. Temos a referência no nosso município. Você nem precisa se deslocar. Dura nem menos de 15 minutos, E né? os municípios vizinhos precisam se deslocar até a gente. A gente não precisa se deslocar. O pessoal de Santa Maria vem aqui no AMA direto. Então passa ali, pega o autoteste, sabe? Tem dificuldade de absorver, de entender esse positivo, né? Esse viver com HIV. Temos como fazer o acompanhamento psicológico, temos como dar esse suporte. Então, assim, eu acho que é questão de adaptação ao tratamento, adaptação ao novo estilo de vida e tentar tirar esses estigmas que a gente ainda tem na nossa sociedade, né? Algum recado final aqui? Sim, por favor. Eu gostaria de falar uma coisa. A gente estava falando de preconceito. A gente faz uma ação também nas escolas, porque eu acho que a gente tem que focar na geração futura, né? E assim, é uma coisa que a gente faz na atenção primária da nossa Secretaria Municipal de Saúde, que é o PSE, que é o Programa Saúde na Escola, e um dos pilares dele é justamente a saúde sexual reprodutiva e a prevenção de ISTs. Então é uma coisa que a gente tem como prevenir e trazer a informação lá de trás, porque às vezes os próprios pais estão trabalhando, esquecem dessa prevenção e as crianças chegam em casa e também é uma forma de disseminar a informação. E além disso, eu queria, né, a título de curiosidade, você falou ontem, foi o 1º de dezembro, dia da cor vermelha, em celebração ao Dia Mundial da Luta contra HIV e IST, mas nós temos o mês de prevenção e luta contra HIV e ISTs, né? E eu gostaria só de fazer umas ponderações. Palavras pejorativas que eram utilizadas antigamente, né? E que às vezes a gente ainda ouve falar. Não existe o soro positivo, não existe portador contaminado. Então, se fala como? Hoje em dia, a gente fala pessoa que vive com HIV. Desse jeito. Né? Uma pessoa que vive com HIV. Eu acho que deu pra perceber que toda vez que eu me referi, eu falei uma pessoa que vive com HIV e uma pessoa que não vive com HIV. Certo? Então, assim, porque ninguém pega AIDS, né? Ninguém quer essas terminações aí, ser considerado um soro positivo, ter aquela... Né? É uma pessoa que vive com HIV. E não Na verdade, ninguém precisa saber também se a pessoa não quer contar. Exatamente, mas a gente tem esse preconceito ainda nas falas, né? E aí, as pessoas que vivem com HIV, elas têm direito a vacinas especiais ofertadas pelo SUS. Tá? Já presentes, além das presentes no calendário básico de vacinação, elas também têm direito à varicela, a HPV, a pneumo 23, a meningo C e a CWY. E as pessoas que fazem uso da PrEP, que é aquela prevenção pré-exposição, elas também têm direito à hepatite A e HPV. Então, assim, é importante saber disso para procurar, já que você faz uso da PrEP, o próprio SAI pode orientar a fazer uso dessas vacinas, né? E deixo aqui, novamente, o SAI é a nossa referência. Qualquer dúvida, eles estão abertos a tirar as dúvidas, a atender. E temos o acompanhamento integral. E, gente, por favor, vamos aderir o tratamento, se cuidar. Tá Muito bom? obrigada, Muito Marcela. obrigada. Uma boa tarde. Papo de Mulher se despedindo por hoje. Prevenção é o melhor remédio. Fique com a canção de Os Paralamas do Sucesso. Cuide bem do seu amor
e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau para você.